Opa! Olá, meu povo! É, a história que eu vou contar hoje, ela tem como título O Motoqueiro Fantasma. Isso não é referência àquele filme, né, esqueci aqui o nome do Nicolas Cage, né, que faz o papel do homem que fez um pacto com o demônio para salvar a alma do pai. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com uma história um tanto interessante no sentido de sinistra até. Essa história, desculpa eu falar, não ter que ficar olhando para a câmera, porque eu gosto de ficar bem à vontade quando eu narro as minhas histórias. Essa história aconteceu também aqui no estado do Ceará, numa cidade pequena, mas eu não vou aqui citar o nome das cidades, mas eu vou contar para você a história, que isso também está no livro Histórias Incríveis que Impactarão Sua Vida. Essa história aconteceu já tem bastante tempo, acho que tem uns 7, 8 anos atrás. Ela conta essa história que uma senhora aposentada, com contas a pagar, situações a ser resolvida financeiramente, situação muito difícil, ela resolveu fazer um empréstimo. Então ela fez o empréstimo e teve muita dificuldade para conseguir realizar a finalização desse empréstimo, e ela fez. Quando ela fez esse empréstimo, e nessa época estava acontecendo aqui nas cidades pequenas muito roubo, muito assalto, né? Chegou ao ponto que, se o ladrão soubesse que você tinha guardado em casa R$100, R$200, você seria praticamente roubado. Essa é a verdade. Isso sem história, né? E acontecia. E a senhora fez esse empréstimo, foi aprovado e marcaram o dia para que ela fosse receber. E ela procurou não comentar com muitas pessoas, até devido mesmo a esse risco, né, até de morte, muitas das vezes. Ela procurou não comentar com muitas pessoas, só com aquelas pessoas mais íntimas. E ela é uma senhora sem marido. Então, ela, quando foi notificada que ela estava liberada para receber esse dinheiro, ela contratou um mototáxi da sua confiança, da sua cidade. No caso, ela iria receber o dinheiro em outra cidade, a mais ou menos uns 40 quilômetros da sua cidade, tá certo? E aí, numa coisa assim meio que sigilosa, ela foi receber esse dinheiro no dia marcado, com muita cautela, né? E o mototaxista também avisado de não dar pinta, né? Se visse alguns colegas lá na cidade que ela iria receber esse empréstimo, não comentasse nada. Foi uma coisa assim bem calculada, né? E assim ela fez, e fizeram. Foram lá, receberam o dinheiro, aquele pacote de dinheiro, e ela guardou bem guardado. E aí, com muito cuidado, vieram embora. Moto, né? Vieram embora. Então, quando chegou mais ou menos na metade da viagem, o mototaxista começou a alegar que estava sentindo uma forte dor de barriga, né? Ele começou a alegar que estava sentindo uma forte dor de barriga, mas que ele não pararia. E ela falou assim: meu filho, mas não dá para chegar até lá não, a gente não pode parar por aqui, né? E aí ele falou: não, mas eu não vou parar não, tia, nós vamos até chegar em casa. Tá bom, e assim fizeram. Foram caminhando, só que nesse trajeto, antes de chegar em casa, tinha uma ladeira bem grande até, né? Para chegar na cidade dela, tinha que subir uma ladeira. E ele reclamando que estava sentindo forte dor de barriga, reclamando. Isso era praticamente quase meio-dia ao retorno para casa com o dinheiro. Ele reclamando, e aí chegou num certo momento, no meio da ladeira, onde havia uma casa velha abandonada, no meio do nada. Ele falou assim: tia, eu vou ter que parar aqui, eu não aguento não.
vou parar aqui. A senhora me espera aí que eu vou ali aliviar o ventre e eu volto já, porque tá ruim o negócio aqui. E ela falou assim, poxa, eu vou ficar onde? Ah, a senhora fica aí mesmo, é rapidinho. E aí a coitada da velhinha ficou lá no meio do nada, parada no meio do nada. E aí, demorou, e passou 10, 15, 20 minutos, e ela preocupada, não passava ninguém, nem subia nem descia nesse local, nessa ladeira. De repente, com quase ou mais de meia hora, aparece uma viatura da Polícia Militar. Apareceu uma viatura da Polícia Militar que ia subindo a serra. E quando viu aquela senhora parada perto de uma moto, no meio do nada, eles olharam para um lado, olharam para o outro e não viram nada e pararam e falaram assim, bom dia senhora, boa tarde já, o que a senhora está fazendo aqui no meio da... Aconteceu alguma coisa? Porque estava havendo muito assalto nessa época. E ela falou assim, ai, graças a Deus que vocês chegaram aqui, pararam aqui, porque aí contou a história, contou só a parte que estava vindo da cidade, eu estou vindo da cidade vizinha com meu sobrinho, que é mototaxista, que é a moto parada dele, e eu fui lá resolver uns negócios, né? A senhora falando, eu fui lá resolver uns negócios. E aí, na volta, ele estava reclamando que estava muito dor de barriga. Por favor, deve ter acontecido alguma coisa. Ele passou, mas eu tô com medo de ir lá naquela casa velha abandonada e de deixar a moto dele aqui no meio do nada. Vocês podem ir ali, que ele tá lá. E os policiais acharam assim meio sinistro, né, a situação. E falaram, será que o rapaz morreu, segundo a história da velhinha, da senhora? Será que passou mal? Aconteceu alguma coisa? Eles foram lá com muita cautela, escutaram um barulho. Segundo relatos depois, escutaram um barulho e quando chegaram lá, que foram se aproximando, ouviram duas pessoas conversando. Ele com muita calma, porque a casa velha abandonada ficava assim, uns 100 metros da estrada, mais ou menos. E quando eles se aproximaram, que entraram lá dentro da casa velha, mais adiante, mais nos fundos, tinha dois homens cavando, terminando de cavar uma cova. E essa cova, que eles confessaram os dois, o policial rendeu os dois, logo percebeu alguma coisa errada, rendeu os dois ali, né? E eles confessaram que o sobrinho dela, que era o mototaxista, já tinha combinado com esse outro indivíduo para matar a velhinha, enterrar ela ali e ficar com o dinheiro da velhinha. E depois contar uma história que, quando chegasse na cidade, poucas pessoas sabiam que ele tinha ido, né, para fazer essa viagem e dizer que não tinha mais visto ela. Enfim, então, daí então o nome Motoqueiro Fantasma, né, o título dessa história, para você ver que situação a gente não sabe em quem confiar. Isso na época foi muito chocante, né? Isso percorreu muitos lugares e essas informações, essa história, ela andou muito, né? Saiu em recorte de jornal na época, enfim, jornal local. Então, para você ter uma ideia, que a gente vive num mundo que a gente não sabe em quem confiar. Então você fica esperto, vigia em quem você confia as suas informações e as suas finanças, né? Então, essa é a história e que Deus nos abençoe.